Obrigado. Então, hoje nós vamos dar início à primeira videoconferência da disciplina Contabilidade Gerencial e Planejamento Tributário do curso de Finanças Corporativas e Controladoria, com o professor Jansen Brito. Boa aula a todos. Lembrando sempre que as videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas no nosso canal no YouTube, tá bom? Com o senhor agora, professor. Boa aula. Ok, obrigado, Brenda. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso. Nós vamos tratar da disciplina de Contabilidade Gerencial e Planejamento Tributário. Ok? Vocês devem ter visto um vídeo de apresentação que lança assim, as linhas gerais, né, da nossa disciplina. E nós vamos ter lá na plataforma o material relativo a 4 aulas, né, são divididas em 4 partes, e vamos ter as 2 conferências. Eu gostaria de apresentar, né, de um modo geral, em que consiste a disciplina e orientar a condução das atividades. Eu me chamo Jansen Brito, vou ser o tutor da disciplina, ok? E eu tenho formação em Ciências Contábeis e Direito pela UFAM, sou especialista em Direito Tributário, atuo como professor em graduação e pós-graduação em disciplinas da área de contabilidade e de tributos, né, abrangendo direito tributário e tributos em espécie. E eu já atuo também como servidor na área de auditoria de tributos federais. Bom, vamos tratar aqui do conteúdo, né? O nosso módulo, ele congrega, junta duas áreas do conhecimento, mas voltadas para um mesmo propósito, né, que é servir como instrumento auxiliar na tomada de decisões no mundo da empresa, no âmbito da empresa. E nós temos essa grande divisão, né, em 2 partes. Primeiramente, a contabilidade gerencial, que vai ser a análise da situação da empresa para orientar a tomada de decisões, especialmente voltado ao propósito de fazer a empresa ter o melhor possível de resultados e melhor possível de condução das suas atividades. Okay? E a segunda parte foi especializada relativamente aos tributos, é o planejamento tributário, que tem um propósito parecido, né, de buscar ferramentas que permitam evidenciar a situação da empresa e, com base nessas informações, auxiliar o processo de tomada de decisões, sendo que, no planejamento tributário, isso ocorre numa área específica, né, que diz respeito à apuração de tributos. Porque é amplamente conhecido que nós vivemos em um estado, em um país, que tem, na sua ordem jurídica, um sistema tributário complexo. Né? Então, a empresa inserida nesse ambiente, ela é sujeita a diversas obrigações tributárias. Então, do ponto de vista da administração dos rumos da empresa, é de grande importância ter esse conhecimento acerca das obrigações dos tributos para tomar as melhores decisões. Okay? Bom, e aqui nós temos os conteúdos sintetizados relativamente a essa nossa primeira parte. Eu devo orientar vocês em linhas gerais, né, que nós temos uma apostila que tem o conteúdo completo. Então, essa apostila com conteúdo completo já está lá na plataforma, okay? na primeira parte, e nas divisões de aulas nós inserimos os slides relativos àquela parte do conteúdo. Então, fica mais
viável, né, percorrer essa trajetória tendo analisando por partes. Então, as duas primeiras partes são de contabilidade gerencial e a terceira e quarta parte são de planejamento tributário. Ok? Mas o conteúdo completo está na apostila, inserida na parte inicial. Ok? Então, é importante procurar sempre acompanhar com o material, né? Já que nós estamos seguindo essa modalidade de educação à distância, requer, né, de todos nós determinadas condutas para que o aprendizado seja bem proveitoso. Então, é importante reservar o melhor possível de tempo frequente, né, dedicado ao estudo da disciplina, de preferência tendo um local em que você não vá ter interrupção por aquele período, né, e possa dedicar esse tempo sem interrupções, com a frequência, né, o que você puder, o melhor possível de tempo, para dedicar ao estudo do material. E aí vamos ter algumas atividades, e aqui nas videoconferências vamos procurar traçar para vocês as orientações, os conceitos primordiais, para que vocês desenvolvam também, né, a aplicação desses conceitos, conjugando isso com o uso do material. Okay? Bom, vamos conversar sobre a empresa, porque como se insere a contabilidade e a sua aplicação para decisões no mundo da empresa. A empresa tem dois grandes desafios, né, a superar, que são esses desafios de sobreviver e ser competitiva. Porque uma empresa, quando ela é criada, ela tem essa natureza de ser uma entidade econômica. Ela realiza a atividade econômica. E, diferentemente das outras entidades, a empresa tem a particularidade de ter, na atividade econômica, o seu propósito. Foi para isso que foi criada a empresa. Foi para realizar uma atividade econômica. E essa atividade econômica consiste naquele objeto que constitui o ramo de atividade da empresa. Ela foi criada para realizar que atividade econômica? Compra e venda de bens, fabricação e venda de bens, prestação de serviços, circulação de bens e serviços. Enfim, cada empresa tem o seu objeto, né? O seu ramo de atividade. E ela foi criada a partir de elementos materiais, econômicos, fornecidos pelos investidores. Então, os investidores dedicaram parcela do seu patrimônio pessoal à formação dessa entidade que vai atuar como empresa. Ou seja, atuar como empresa significa ter atividade econômica como o seu propósito. E aí, espera-se, né, que a empresa gere resultados em termos econômicos, falando de um modo bem aplicado. O que leva uma pessoa a decidir pegar parte do seu dinheiro e direcionar para criar uma empresa, ou reunirem pessoas para fazer esse propósito. Várias pessoas se reúnem e formam o capital de uma empresa, investem nisso. Ora, o propósito deles, do ponto de vista econômico, é ter um retorno. Depois de um certo período, ter esse seu capital aumentado pelos resultados de preferência positivos gerados por essa empresa em razão da sua atividade. Então, a empresa é criada, realiza essa atividade, os investidores esperam ter esse retorno. Bom, então, esses são os principais, os primeiros, né? Se nós formos esmiuçar e identificar quais são os dois grandes desafios da empresa, eles são sobreviver nesse ambiente de competitividade, de dificuldades, é sobreviver e ser competitiva, porque ser competitiva significa
realizar a atividade no mercado, conquistar o seu espaço e gerar os resultados econômicos esperados. Okay? Então, essa é a finalidade econômica, como nós mencionamos, né? É a geração de riqueza. E aí vem a seguinte pergunta: quando o investidor decide aplicar seus recursos na formação de uma empresa, quando ele acompanha como é que está essa geração de resultado, será que nós podemos dizer que o principal critério, o principal direcionador dele é verificar se a empresa está dando lucro naquele período? Fica essa pergunta, né? Será que é o lucro ali naquele ano que está sendo analisado, aquele ano atual, é isso que define o quão bom está sendo o investimento nessa empresa? Então, nós podemos dizer que é importante o lucro, mas é importante verificar se há sustentabilidade, se a empresa tem a tendência de se manter sobrevivendo, sendo competitiva e gerando esses resultados. É a sustentabilidade, né? Porque se for afetada essa sustentabilidade, há o grande risco de a empresa não sobreviver mais, de ela vir a se extinguir, ou do ponto de vista jurídico, entrar em falência, ou do ponto de vista econômico, em insolvência, e aí cessarem as atividades. Ok? Bom, então, nesses propósitos todos, eles são tomados dentro de uma trajetória que a empresa traça, né? No seu dia a dia, a empresa tem que tomar decisões. São essas decisões que marcam os passos que a empresa vai dando em suas atividades. E aí que entra, como é que entram as informações contábeis, né? As informações contábeis têm as suas características, a sua forma de tratamento e a sua aplicação nesse contexto de processo de tomada de decisões. Então, nós temos que ter uma familiaridade com os elementos essenciais das informações contábeis que vão servir para a tomada de decisões. Então, a contabilidade é esse ramo do conhecimento e da aplicação prática que consiste em acompanhar tudo o que acontece no patrimônio da empresa e demonstrar a todo momento como está formado esse patrimônio. E o patrimônio, ele é a expressão da riqueza da empresa. Okay? A riqueza é mensurada, é medida e é identificada por meio das informações contábeis. Então, há pessoas interessadas, há pessoas a quem interessam essas informações, saber como está e o que está acontecendo com a riqueza da empresa. Isso leva a contabilidade a organizar a sua forma, né, a sua metodologia de fazer esses controles, classificações e evidenciações da informação contábil. Então, nós temos esses conceitos fundamentais em contabilidade, né? O principal deles é o patrimônio, é a razão de ser da contabilidade. Okay? É por causa do patrimônio que a contabilidade existe e é para a aplicação sobre o patrimônio que são feitos os procedimentos contábeis. Então, a partir do que a contabilidade identifica no patrimônio, produz informações contábeis. Okay? Então, essa é a entrega que a contabilidade faz. É a produção de informações contábeis, direcionada para aqueles usuários. E essas informações vêm na forma principalmente, de demonstrações contábeis. São peças, são demonstrativos, são relatórios elaborados de acordo com algumas normas técnicas e que têm características próprias de acordo com
aquela finalidade de cada demonstração. Então, nós vamos ter uma demonstração que vai nos mostrar como está formado o patrimônio da empresa. Quais são os elementos que formam a estrutura do patrimônio da empresa? O que aquela empresa possui, o que ela tem, o que ela deve, está tudo numa demonstração da estrutura do patrimônio, que é, no caso, o balanço patrimonial. Aí nós podemos também ter interesse em saber que resultado, se foi lucro ou prejuízo, a empresa apurou em um determinado período. E como esse resultado foi apurado. Não somente quanto a empresa apurou de resultado, mas que receitas, que despesas, que gastos a empresa teve para chegar ao lucro ou prejuízo apurado no final do período. Então, a contabilidade elabora essas demonstrações e outras informações com esse objetivo de evidenciar os aspectos do patrimônio. Então, identifica e mensura a riqueza e fornece aos usuários dos demonstrativos financeiros as informações que os ajudarão a tomar decisões. Quem são esses interessados? Nós temos aqui uma lista, tá? Isso está lá no nosso material, uma lista das pessoas que são interessadas em tomar conhecimento, em saber como está o patrimônio da empresa em seus vários aspectos. São eles os investidores, os intermediários de informações, órgãos reguladores, entidades de classe, diretores e administradores, auditores. Então, nós temos aqui uma lista que é exemplificativa, né? São exemplos de pessoas interessadas. Se nós tivermos que identificar quem é o maior interessado, quem é o principal desses usuários da informação contábil, quem é o principal, o mais interessado de todos, aquele a quem mais interessam informações do patrimônio da empresa. Vocês querem mandar pelo chat uma resposta breve? Quem vocês acham que seria o principal interessado nas informações contábeis? Por favor, podem se manifestar por meio do chat. Ok? Nós temos aqui expressões, né, de alguns colegas, ok? Expressando aqui. Colega Alexandre, Thalita, Ricardo, ok? Bom, e nós vimos, né, nas expressões, nas colaborações dos colegas, menções, né, aos investidores, aos auditores, aos diretores e administradores. Então, cada interessado desse tem a razão de ser do seu interesse. Por que os investidores, qual o interesse dos investidores nas informações contábeis? Ora, nós podemos dizer, a empresa surgiu com o dinheiro dos investidores. Ela foi criada com o dinheiro dos investidores. Então, quem investe o seu dinheiro lá, quem põe o seu dinheiro lá, tem, com certeza, interesse em saber se as coisas estão indo bem. E se a empresa está sobrevivendo, se ele ainda mantém o seu dinheiro lá. E, mais ainda, se os resultados esperados estão sendo alcançados, né? Se ele está tendo a remuneração do capital dele condizente com aquilo que espera. Okay? Imagine que uma pessoa tem um capital bom para investir e vai procurar como investir melhor o seu dinheiro. Ele escolheu investir numa empresa, então ele poderia ter escolhido aplicar em títulos no mercado financeiro, aplicar em outros empreendimentos, e ele decidiu escolheu essa empresa. Então, o investidor tem grande interesse em saber como está indo essa empresa. Okay? Os colegas mencionaram também, né, os diretores e administradores, certamente, né, eles são os encarregados
do andamento, da condução da vida da empresa. As decisões são tomadas por eles, né? Eles é que direcionam, administram aquela entidade. Então, é responsabilidade deles tomar essas decisões. Então, quem toma decisões precisa ter informações apropriadas para que as decisões sejam o melhor possível, né? Também mencionamos os auditores, né? Ainda esse termo está genérico porque nós temos, de um modo geral, o que são auditores, né? Os auditores são aqueles profissionais que vão examinar as informações contábeis para verificar se o patrimônio, se os procedimentos foram realizados adequadamente, né? Então, a auditoria pode ser feita segmentada por área, né? Auditoria na parte de caixa, né? De pagamentos e recebimentos, auditoria na parte de bens físicos, auditoria nos contratos, etc. Aí temos os auditores internos, são empregados da própria empresa que vão trabalhar segundo diretrizes dos próprios diretores, né, que querem se certificar de determinados exames, de determinados procedimentos da empresa. Temos auditores externos, né, como, por exemplo, uma auditoria independente que é contratada para fazer um procedimento, né, um exame, e fazer um parecer a respeito de como estão as demonstrações contábeis. Então, correto. É isso mesmo, né? Vocês informaram, né, a importância, o interesse que há, a importância que há das informações contábeis para esses interessados, os investidores, diretores, administradores, auditores, os órgãos reguladores, né, a fiscalização tributária, a fiscalização de algum órgão estatal que interessa se certificar para fins públicos se aquela empresa está cumprindo corretamente determinadas obrigações. Okay? Todos esses interessados têm o uso da informação contábil. Ok. Agora, se no meio de todos eles nós tivéssemos que eleger aquele a quem mais interessa, nós poderíamos dizer que os investidores, afinal, eles é que investiram seu dinheiro na empresa, né? Não que os outros interessados não tenham legítimo interesse nas informações contábeis ou não sirvam para eles. Claro que para todos esses que mencionamos, sim. Mas, de modo destacado, né, os investidores têm um interesse bem específico. Okay? E prosseguindo, as demonstrações contábeis, como eu mencionei, dependendo da natureza delas, elas têm propósitos específicos, porque elas vão nos mostrar determinados aspectos do patrimônio. Então, nós temos a posição patrimonial e financeira da empresa, que é mostrada pelo balanço patrimonial. Temos o desempenho econômico. Ora, como vamos saber se uma empresa teve lucro ou prejuízo e quanto foi e como ele foi apurado? É o desempenho econômico da empresa. É uma demonstração chamada Demonstração do Resultado do Exercício, ou DRE. E temos demonstrações que nos mostram a geração de fluxo de caixa. Pode-se dizer que o caixa é o dinheiro, né? Que por meio do caixa circula, né, a vida da empresa, porque os elementos usados no desempenho da atividade, do ponto de vista econômico, eles são obtidos, eles são movimentados por meio do caixa, que é o dinheiro, as entradas e as saídas de dinheiro. Das operações da empresa, são geradas entradas de dinheiro, assim como as operações exigem a saída de dinheiro. Então, quando a empresa vende mercadorias, presta serviço, ela recebe dinheiro. A geração de entradas de dinheiro. Mas, para exercer essa atividade, ela precisa gastar, ela precisa comprar mercadorias, comprar materiais, pagar salários, pagar aluguel, etc. Então, são as saídas. Além das operações, a empresa também tem
movimento de caixa na área de financiamento. Quando a empresa não tem recursos próprios para realizar determinado propósito, ela vai lá, por exemplo, nos bancos, buscar capital junto a terceiros. Então, isso traz entrada de dinheiro na atividade de financiamento. Ok? Quando ela paga esse financiamento, é a saída de dinheiro na área de financiamento. A empresa precisa se aparelhar, então ela precisa formar uma estrutura de bens físicos. Isso aparece lá no balanço patrimonial, no ativo da empresa. Numa parte da demonstração, nós vamos visualizar os bens que a empresa tem para trabalhar, para funcionar. Se for uma indústria, por exemplo, ela vai ter máquinas, né, para exercer atividade. Então, essas máquinas foram adquiridas como? De onde vieram os recursos para que essas máquinas fossem adquiridas? Então, uma vez adquiridos recursos, ou próprios ou de terceiros, quando a empresa decide aplicar esses recursos na aquisição de máquinas para formar a sua estrutura física, nós estamos visualizando a aplicação de caixa, de dinheiro, a saída de caixa para a aquisição desses bens. Então, é uma outra área do fluxo de caixa. É a área de... tivemos a área de investimento, de financiamento, né? Agora a área de investimento, que aparece lá no lado do ativo. O investimento representa a formação de bens fixos, né? Que gera saída de caixa quando eles são adquiridos e pode, eventualmente, gerar entrada de caixa se a empresa se desfizer de algum desses bens, né? Ok? E aí, de um modo geral, as demonstrações contábeis nos mostram vários aspectos da atividade da empresa, vários aspectos da formação do patrimônio, vários aspectos da obtenção de resultado e do gerenciamento de recursos. Okay? Porque, visualizando o conjunto das demonstrações, nós vamos ver como a empresa gerenciou esses recursos. Aqui uma parte legal, tá? Uma parte normativa, uma parte jurídica, que muitas vezes precisamos, porque são fundamento para a realização de um trabalho, para o posicionamento do profissional, né? Então, aqui estamos citando a Lei 6.404, de 76, que ela é chamada Lei das SA, a Lei das Sociedades Anônimas. Nesse artigo 176 vem a lista das demonstrações que são elaboradas pelas empresas que têm o capital formado por ações. Então, essas disposições contábeis se aplicam às demais empresas. Nessa lei 6.404, nós encontramos regras sobre a elaboração das demonstrações. Então, aqui é só uma parte que nos mostra a lista das demonstrações que são feitas. Aí podemos destacar que dessas demonstrações, as principais, as que nós vamos encontrar mais sendo usadas em contabilidade gerencial, são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. É a primeira e a terceira. E aqui é importante visualizarmos para termos essa consolidação, né, de como o patrimônio é representado, como ele é mostrado nas informações contábeis. Okay? Temos um clássico conceito de patrimônio fornecido pela contabilidade que nos diz que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma pessoa. Essa pessoa pode ser uma empresa, pode ser uma entidade, pode ser o governo, pode ser uma pessoa física, enfim. Para fins da contabilidade, o patrimônio é um conjunto de elementos econômicos que são três áreas, né? São bens, três espécies, bens e direitos, que estão aqui do lado do ativo, obrigações, que estão aqui do lado do passivo. E, como nós mencionamos, né, a contabilidade mensura e demonstra a riqueza da empresa. Então, quando nós elaboramos um gráfico, um demonstrativo,
que junta, que consolida os bens, os direitos e as obrigações, nós estamos mostrando como está formada a riqueza da empresa. Okay? E a riqueza da empresa pode ser analisada no balanço patrimonial na forma de como os recursos foram obtidos, de onde a empresa conseguiu recursos para formar esse patrimônio. São as origens de recursos. Essas origens estão aqui do lado do passivo. Okay? E esses recursos obtidos segundo as origens aqui do passivo, eles foram aplicados nesses elementos que estão do lado esquerdo no ativo. Então, fazendo uma correspondência da informação contábil com a economia, as origens de recursos estão no passivo, as aplicações de recursos no ativo. E a Lei 6.404 e as normas contábeis convencionaram que o balanço patrimonial, para representar o patrimônio, tem esse formato, tem essa divisão, e esses títulos que nós estamos enxergando aqui, ativo circulante e não circulante, são grupos que congregam os elementos do patrimônio de acordo com algumas características. Okay? Então, os elementos aqui do ativo circulante são os valores que a empresa já tem disponível ou vai ter disponível até o prazo de 1 ano. Circulante é 1 ano. Um ano contando desse balanço. Né? E os não circulantes são os elementos que só vão estar à disposição da empresa na forma de dinheiro após 1 ano. Então, por exemplo, se esse balanço que nós estamos visualizando, ele se refere ao dia 31 de dezembro de 2019, então todos os valores que a empresa vier a receber até 31 de dezembro de 2020, 1 ano depois, eles estão no circulante. E o que passar disso, no não circulante. No lado do passivo, nós temos as obrigações com esse mesmo critério, circulante e não circulante. São as obrigações que têm vencimento até 1 ano e as obrigações que têm vencimento após 1 ano. E aparece esse terceiro título aqui, patrimônio líquido. Esse patrimônio líquido nos mostra a riqueza líquida da empresa. Se nós pegarmos o total dos bens e direitos e subtrairmos do total das obrigações, o resultado que sobrar vai ser a riqueza líquida da empresa, vai ser o patrimônio líquido. E aí ele figura também no balanço. Então, qual é o propósito do balanço patrimonial? Para que ele serve? Ele serve para nos mostrar a estrutura do patrimônio, como é que o patrimônio está formado. Né? É como se nós comparássemos uma pessoa física, uma pessoa comum como nós. Né? Nós temos os nossos bens, temos os nossos direitos, que são valores a receber, temos as nossas obrigações, as nossas contas a pagar. E se tirarmos um saldo de tudo isso, o que sobrar, o resultado é o patrimônio líquido. Okay? É um comparativo também. Essa outra demonstração, como eu mencionei, ela é a demonstração do resultado do exercício, ou abreviada como DRE. É importante visualizarmos e compreendermos a estrutura da DRE. Okay? Então, ela também está prevista lá na Lei 6.404. Ela reúne somente valores de receitas e despesas. Tá? Aqui na DRE, nós não encontramos bens, direitos nem obrigações. Não dá para enxergar aqui na DRE o que a empresa tem de bens no seu patrimônio, nem o que ela tem de valores a pagar. Aqui já diz respeito à alteração na riqueza econômica da empresa. Para esse fim, nós vamos trabalhar na demonstração com esse relatório que é vertical. É simplesmente assim, né? São valores positivos e negativos que um vai somando, o outro vai deduzindo. E no final nós temos um saldo final, um resultado final, que pode ser positivo ou negativo, pode ser lucro ou prejuízo. E
em termos contábeis, essa demonstração é formada somente por valores de receitas, de custos e de despesas. Então, é importantíssimo verificarmos o que a DRE nos diz, porque esse resultado final aqui, ele diz o desempenho econômico da empresa naquele período. Ele nos mostra se a empresa teve um aumento ou uma redução da sua riqueza a partir da atividade. Então, isso aqui são ganhos, são valores que se incorporam ao patrimônio da empresa de forma definitiva. Porque se nós pensarmos, vamos pensar o seguinte, olha aqui a receita bruta. Vamos considerar que a empresa registra que teve uma receita bruta de 1 milhão no ano, por exemplo. Ora, em tese, a empresa recebeu dinheiro no valor de 1 milhão, motivado pela realização de uma atividade econômica, uma venda, uma prestação de serviço. Ora, pelo conceito de receita, esse valor ingressou no patrimônio da empresa de forma definitiva. A empresa que recebe uma receita, ela não tem o compromisso de devolver essa receita. É diferente de uma empresa receber também 1 milhão, mas ser um empréstimo bancário. Ora, naquele primeiro momento, tudo bem, está sendo positivo, está sendo favorável o ingresso de dinheiro. Mas, se for na forma de um empréstimo, esse ingresso de dinheiro traz para a empresa o compromisso de, num determinado momento, devolver esse dinheiro. Então, nós não podemos dizer que é uma entrada de dinheiro que caracteriza uma incorporação ao patrimônio da empresa, nem que caracteriza um aumento da riqueza da empresa. Então, o empréstimo recebido, ele não vai aparecer aqui na DRE, porque ele não é um acréscimo ao patrimônio da empresa. Ele é um compromisso que tem que depois ser cumprido. Okay? E uma característica da DRE é mostrar a variação na riqueza da empresa. Ela começa com a receita bruta lá de vendas, vai sofrendo deduções, né, reduções. Para ter essa receita, a empresa paga esses impostos, IPI, ICMS, depois ela abate o custo que foi para ter aquela atividade, né? E vai pagando as suas despesas de funcionamento, despesas administrativas, despesas financeiras, etc. De modo que lá no final a empresa mostra quanto foi o lucro. Bom, e aqui nós temos umas questões que estão lá na plataforma. Eu peço a vocês que depois, com calma, né, ou durante os seus estudos, reservem um tempo para analisar essas questões e fazer as respostas, ok? E nós vamos interagindo lá na plataforma. Nós temos agora uma segunda parte do nosso slide, que é a aula 2. Essa parte relativa à aula 2 vai nos trazer já o emprego de algumas ferramentas, né? Algumas ferramentas de contabilidade gerencial que vão nos servir que vamos ver a aplicação nas tomadas de decisões. Bom, agora adentrando especificamente a contabilidade gerencial, gostaria de analisarmos juntos e entendermos esses aspectos de análise da vida de uma empresa, a situação financeira e a situação econômica. Será que há diferença entre situação financeira e situação econômica? Se há, qual é essa diferença? Vejamos esse caso aqui, esse nosso gráfico aqui. Nós temos uma tabela que nos mostra duas empresas, né? Empresa A e empresa B. São duas empresas que não têm nada a ver, tá? Uma com a outra, são independentes. E aí,
fazendo uma comparação dos elementos do patrimônio. Olha, 4 linhas aqui: dinheiro, outros bens, dívidas e patrimônio líquido. Pela estrutura daquele demonstrativo contábil balanço patrimonial, nós vimos que o balanço ele tem o lado do ativo e o lado do passivo, bens e direitos ativo, obrigações no passivo e o patrimônio líquido lá no passivo também. Os dois lados sempre têm que ser iguais, né? Então, 200 mais 20 é igual a 220, que é o mesmo que 120 mais 100. Ok? 410 do outro lado e 410 na outra empresa, né? O total de bens e direitos é igual ao total de obrigações mais o patrimônio líquido. Tá? Essa é a lógica do balanço. Então, se nós temos essas duas empresas sendo comparadas, o que significa comparar a situação financeira e a situação econômica? Nós falamos em riqueza. O que é riqueza? É formada por todos esses elementos econômicos positivos, né? Como bens, como direitos, dinheiro, mercadorias, imóveis, etc. Mas na mensuração contábil, para expressar, para mensurar a riqueza de uma empresa, nós levamos em conta também elementos negativos, que são as obrigações, e que aparece aqui como dívidas, né, o nome. Pois bem, a riqueza final, a riqueza líquida de uma empresa, ela decorre dessa conta, né, dessa operação matemática, bens e direitos menos obrigações, e aparece como patrimônio líquido. Então, aqui o patrimônio líquido mostra a riqueza final da empresa. Isso é a situação econômica, né? Já a situação financeira diz respeito a ter dinheiro, dinheiro vivo, né? Dinheiro, não dinheiro vivo necessariamente, mas dinheiro como forma, meio de pagamento. É o dinheiro vivo em mãos, é o dinheiro no banco, na forma de uma conta bancária, é o meio de pagamento à vista, é recurso disponível. A situação financeira boa significa ter esses recursos disponíveis para as necessidades de pagamento, para o cumprimento de obrigações. Então, será que é possível, né, haver diferença entre situação financeira e econômica? Uma empresa que pode estar bem financeiramente e mal economicamente, e vice-versa? Vamos fazer essa pequena verificação. Qual das duas empresas está com a melhor situação financeira? Vamos pelo chat dar opiniões, dar análises? Qual das duas empresas está melhor financeiramente? Ok, vamos agora, obrigado pelas expressões, né? Alguns colegas manifestaram suas opiniões, vamos ver o que prevalece aqui, né? Melhor situação financeira é a empresa A. Como é que nós sabemos disso? Olha, se olharmos o dinheiro da empresa A, ela tem 200 mil em dinheiro vivo. E se ela tiver que pagar as obrigações agora, todas as obrigações que ela tem, quais são as dívidas dela? Dívidas de 120 mil. Então, ela tem dinheiro suficiente para pagar todas as suas dívidas e sobra 80 mil. Ok? Se alguém tiver alguma dúvida nessa explicação, pode se manifestar pelo chat ou pelo microfone. Ok? E a situação financeira da empresa B? Por que é pior do que a da empresa A? A empresa B tem em dinheiro
10 mil. Okay? 10 mil reais em dinheiro. E ela tem dívidas de 60 mil. Ora, se ela tiver que pagar as suas dívidas todas agora, ela não tem sequer dinheiro suficiente para pagar todas essas dívidas. O total de dívidas supera o recurso que ela tem em dinheiro disponível. Então, a situação financeira dela não está boa, porque ela está com problema provável de pagamento de obrigações. Claro que vai depender do exato vencimento dessas dívidas, né? Por exemplo, se ela tem alguma previsão de receber valores em dinheiro nos próximos dias, e aí a situação de dinheiro deixa de ser 10 mil para ser outro valor recebido, caso aconteça isso. Mas com base nos dados que estamos visualizando, a empresa A está com uma folga financeira boa. Ela pode pagar as suas dívidas todas e ainda sobra 80 mil. A empresa B não consegue sequer pagar, paga só um sexto de todas as suas dívidas. Okay? E situação econômica? Quem está em melhor situação econômica? Vamos ver o chat? Quem pode se manifestar, por favor? Ok, vamos checar. Economicamente é B. Okay? Porque a situação econômica não leva em consideração somente o dinheiro. O dinheiro passa a ser apenas um dos componentes da riqueza geral ou do patrimônio. A situação econômica vai mais além e abrange todos os bens, todos os direitos e todas as obrigações. Então, nós vamos enxergar a situação econômica no patrimônio líquido. 100 mil a empresa A, 350 mil a empresa B. É mais do que o triplo, né, essa diferença. E outra análise também da situação econômica vai depender de como a empresa está se comportando ano a ano na geração de lucros. Será que a empresa B todo ano está gerando lucro? E quanto é esse lucro? Será que a empresa A está gerando lucro todo ano, ou prejuízo? Quanto é que está sendo esse resultado? Né? Então, aí, nós fizemos essa abordagem para diferenciar a situação financeira da situação econômica. E lembrar isso, enfatizar isso, que quando falamos em situação financeira, nos referimos à capacidade de pagamento com os recursos que há, ou recursos existentes no presente ou que venham a ser recebidos. E situação econômica diz respeito a patrimônio líquido, a geração de nova riqueza. E aí nós vamos abordar, né, lá no nosso material, as áreas de análise da empresa. Nós vamos ter a análise financeira, que, como já mencionado, né, vai avaliar como está a capacidade da empresa em relação a pagamentos, capacidade de pagar as suas obrigações. Ok? E aí temos os índices de liquidez. Quando falamos em índice de liquidez, nós estamos nos referindo a valores numéricos, né? Geralmente são quocientes ou coeficientes. São resultados de uma fórmula. Essa fórmula geralmente é uma divisão, e eles medem a capacidade de pagamento pela comparação entre as obrigações e os recursos disponíveis para o respectivo pagamento. Então, como é que nós vamos encontrar informação para medir a capacidade financeira, a liquidez? Então, liquidez é isso, né? É a capacidade financeira. Lá nas demonstrações contábeis, essas informações vão estar presentes no balanço patrimonial. Okay? Então, lá no ativo, nós temos os recursos disponíveis para pagamento, e no passivo temos as obrigações. Esse aqui, né? No ativo,
nós temos essa subdivisão, né, de ativo circulante e não circulante. A diferença entre eles é que esses valores, esses recursos, eles têm prazos diferentes para se converterem em dinheiro. Então, lá no circulante, a conversão vai até em 1 ano, o prazo, né? Sendo que há uma subdivisão. As disponibilidades são os valores que já estão prontos para serem usados para pagamento, estão disponíveis imediatamente. São o dinheiro, que é o caixa, e o dinheiro depositado em banco, né? As contas correntes bancárias. Esses já estão disponíveis. Aí temos os valores a receber em curto prazo. É tudo aquilo que a empresa tiver de direito e que o prazo de vencimento é até 1 ano depois desse balanço. Então, que exemplo nós temos de valores a receber decorrentes da vida da empresa? Ela tem os créditos junto aos seus clientes, né, faz algumas vendas a prazo, então ela adquire direitos a receber. Faz vendas no cartão de crédito, faz vendas fiado, faz vendas no crediário. Tudo isso faz com que a empresa entregue a mercadoria, faça a venda agora, mas o dinheiro só receba depois. Então, isso faz surgir direitos. Temos os estoques também. Os estoques são conversíveis em dinheiro. Então, os estoques são bens que estão lá prontos para ser vendidos, para gerar dinheiro. Então, quando eles forem vendidos, se for vendido à vista, já vai se transformar imediatamente em dinheiro. Se for vendido a prazo, vai se transformar primeiramente em direito, valores a receber e só depois em dinheiro, né? E não circulantes são direitos de longo prazo. Aí nós vamos encontrar bens que pode ser que nunca sejam transformados em dinheiro, como aqueles bens de uso, vão se usar até acabar, né, até o fim da vida útil da empresa. E há também valores a receber de longo prazo. Se a empresa tiver feito alguma operação e tenha adquirido um valor a receber, mas que passe de 1 ano, ele vai classificado como não circulante. Lá do lado do passivo, nós temos obrigações que se dividem também, né, em circulante e não circulante, de acordo com o prazo. E exemplos aqui de obrigações de curto prazo. Temos os fornecedores, que são aquelas, geralmente outras empresas, que vendem a mercadoria para a nossa empresa. São os fornecedores das mercadorias que nós vendemos. Então, nós compramos, podemos comprar a prazo e aí vamos adquirir obrigações a pagar, né? Temos a folha de salário, fecha a folha de salário no fim do mês e fica devendo para pagar no início do mês seguinte. Isso aqui é obrigação de salário, obrigação de impostos, contas, empréstimos, etc. E aqui nos deparamos com o primeiro exemplo de índice de liquidez. Okay? Ele é bastante usado, né, esse índice chamado liquidez corrente, porque ele dá uma dimensão de como está a capacidade de pagamento da empresa no horizonte de curto prazo. Porque se nós pegarmos e pensarmos assim, o que nós temos a pagar daqui a 1 ano? Está lá no passivo circulante. O que nós temos de recurso disponível ou a receber dentro de 1 ano? Está lá no ativo circulante. Fazendo essa comparação desses dois elementos, nós vamos ter um índice, que é um quociente, que vai fornecer uma medida da relação que há entre recursos para pagamento e obrigações, tudo no curto prazo. Claro que esses índices, eles são médias, né? Eles são medidas genéricas, eles não são assim de um nível de exatidão tão minucioso que leva em consideração cada obrigação. É o conjunto das obrigações, o conjunto dos direitos. Mas são importantes porque permitem até mesmo antecipar situações de risco, né? Se a empresa, fazendo a análise, a empresa verificar que ela tem muitas obrigações e que não tem recurso para pagar essas obrigações, tem que providenciar
rapidamente a solução para isso. Isso é a administração da área de pagamentos, da área de recebimentos e pagamentos. Fazer o cronograma, a previsão, o orçamento, o fluxo de caixa, de modo que providencie para que no dia que vencer uma dessas obrigações, haja, pelo menos teoricamente, haja a previsão de ter dinheiro para isso. Né? A empresa sabe o dia que vai vencer uma importante duplicata, sabe o dia que vai vencer o pagamento dos salários, de fornecedores, de impostos, né? Então, aqui nós temos isso, né? Lá na nossa apostila, nós temos uma tabela com os vários índices, temos as explicações, né, mais detalhadas do uso desses índices, e aqui podemos esclarecer, né, e visualizar a apuração deles, né? Então, no exemplo lá, nós temos, na página 37 da apostila, nós temos um exercício com diversos valores, né? Lá nós temos o ano 1, o ativo circulante da empresa foi 485 mil, se isso aqui estiver expresso em pode ser mil ou milhões, mas aqui o número é 485, total do ativo, e total do passivo circulante, 350. Okay? Então, nós temos aqui esses dois valores que vão ser usados nesse cálculo. Montando a fórmula, liquidez corrente, ativo circulante sobre passivo circulante, o resultado foi 1,39. Aí vem a interpretação, né, que lá na apostila temos a explicação de como se interpreta esse índice, né? E aí já podemos adiantar também o seguinte, esclarecer o seguinte, que nós vamos calculando um por um esses índices. Eles, isoladamente, têm um significado, mas não é a interpretação isolada de índice que vai ser suficiente para diagnosticar a empresa, para diagnosticar a situação da empresa. É sempre necessário fazer uma análise em conjunto, né? Os vários índices, e também recomendado fazer análise de pelo menos 2 anos, 3 anos de preferência, 3 anos para ver como é que está a trajetória da empresa, como é a tendência, como é o perfil da empresa em relação à condução das suas atividades. Ok? Então, aqui, para conhecimento, nós estamos vendo como é apurado um índice, mas aqui ele está isolado, né? Vamos precisar ver vários anos e vamos precisar ver outros índices para fazer a análise em conjunto. Mas aí é importante, né, saber a fórmula e, além da fórmula, saber o significado. Ora, esse índice pode ser lido, comumente os autores desse campo do conhecimento expressam assim, né? Já que os valores são em reais, em moeda, nós podemos dizer que para cada R$1 de obrigação de curto prazo, para cada R$1 de obrigação que vai vencer em curto prazo, a empresa tem R$1,39 disponível ou a receber em curto prazo também. Então, fazendo a relação entre os valores, a empresa tem um saldo aí, uma folga, tem um valor a mais. Ela consegue pagar as suas obrigações e ainda consegue ficar com 39 centavos para cada R$1 de obrigação de curto prazo. Okay? E aí pode-se dizer também isso, né, que é favorável que esse índice seja maior possível, vendo isoladamente, né? Quanto maior for esse índice, melhor do ponto de vista da liquidez corrente. Okay? Ele indica que, pelo menos na média, aqui, pelo menos teoricamente, a empresa não está sujeita, né? Não há indicativo de que a empresa vai ter problema de faltar dinheiro para pagar obrigações. Okay? Agora, claro que é preciso analisar com lupa, né? Analisar com mais detalhe os períodos mensais, os períodos diários de que dívidas a empresa vai ter que pagar em cada momento e se vai ter recurso naquele dia.
né? É a administração do caixa. Ok? Sendo que o índice é isso, né? Nós vamos comparar valores pertinentes à liquidez. É a obrigação versus o recurso para pagá-la. E aí temos aqui a relação que há, 1,39. Aí temos a liquidez seca, que é um índice parecido, mas que ele extrai os estoques. Segundo os autores, né, esse índice, a extração do estoque é para permitir identificar o quanto a empresa tem de folga financeira ou não, sem depender dos estoques. E por que isso? Ora, os estoques são um elemento gerador de caixa. Né? Os estoques, eles estão disponíveis para ser vendidos. Só que, para que eles propiciem a entrada de dinheiro, é preciso que a mercadoria seja vendida. Se a mercadoria for vendida a prazo, aí vem mais uma etapa, precisa transformar em direito para depois esperar o recebimento para converter em dinheiro. E aí a empresa também deve avaliar como é que é a sua rotatividade de estoque. Existe um índice que mede quanto tempo a empresa leva para renovar os seus estoques. A partir do momento em que a empresa compra uma mercadoria para vender, qual é o tempo médio que essa empresa leva para vender essa mercadoria? Quanto tempo a mercadoria fica parada dentro do estoque da empresa? Quanto tempo fica nas prateleiras, no depósito? Como é que é a velocidade, o giro dos estoques? Então, esse índice ele tem o papel de analisar, permitir uma análise, retirando a influência do estoque na liquidez da empresa. Okay? E aí, no caso do exercício, nós tivemos 485 é o ativo circulante, 150 é o estoque e 350 é o passivo circulante. Daí o índice foi para 0,96 centavos. Ok? Então, sem considerar o estoque, para cada R$ 1 de obrigação que a empresa tem, ela tem 96 centavos. Aí, como eu disse, né? É uma análise que precisa ser feita conjugada com os demais índices. Aqui nós estamos vendo a liquidez geral que amplia o horizonte. Né? Na liquidez geral, a análise vai além do curto prazo. Nós vamos levar em consideração aqui todas as obrigações a vencer, seja a curto ou longo prazo, e todos os recursos disponíveis ou a receber em curto e longo prazo. Okay? Então, aqui no caso do exercício da página 37, vocês vão poder checar, né, o exercício. Aqui nós temos um exemplo, né, de como a fórmula é montada. E lá no exercício é pedido para se fazer de 3 anos e de vários índices. Okay? Esses índices de liquidez, eles têm essa característica de, isoladamente, significar quanto maior for o índice, melhor para a vida financeira da empresa. Mas não quer dizer que, então, a empresa vai se preocupar em produzir índices altos de liquidez, porque tem o excesso também que é prejudicial. Direcionar muito, deixar muito recurso em caixa, em dinheiro parado, pode prejudicar a área econômica da empresa, a capacidade de gerar riqueza. Okay? E aqui lá na apostila nós temos na página 37 esse exercício para calcular esses 3 índices de liquidez de 3 anos, com base no balanço que temos lá na apostila. Okay? E aqui vocês vão poder checar no slide disponível na plataforma, checar os cálculos. Okay? Bom, então essa primeira parte tratou, né, dos índices de liquidez. Eu gostaria de consultar a Brenda para uma orientação quanto ao nosso tempo, ao nosso intervalo e essas questões gerais. Por favor, Brenda.
Ok, podemos também a opção de seguir direto, tá? Como pode ser sugerido também. Ok? Com isso, nós podemos seguir. Eu vou seguindo aqui, tá? Nós fizemos aqui a exposição a análise da liquidez, né? Que diz respeito à vida financeira da empresa. Se alguém quiser observar alguma coisa, questionar alguma coisa, pode fazê-lo pelo microfone, tá? Se tiver ficado alguma dúvida, alguma coisa assim. Tudo bem? Vamos seguir. O próximo segmento de análise da empresa diz respeito à rentabilidade. Eu peço até a vocês o seguinte: eu estou observando que ficou aqui, por um equívoco da minha parte, ficou aqui em cima análise financeira, junto com índices de rentabilidade. Mas não é, tá? Tecnicamente, quando falamos em rentabilidade, nós estamos já indo para a área econômica. Mas foi só um título do slide lá em cima, tá? Em azul. A nomenclatura mesmo vem aqui abaixo, né? Índices de rentabilidade medem o desempenho econômico da atividade de um período. Há pouco tempo, nós fizemos uma comparação da situação econômica e da situação financeira da empresa, né? Então, agora nós vamos ver essa análise da parte econômica. E o que é a parte econômica, né? O desempenho econômico da empresa é a capacidade que a empresa tem de aumentar a riqueza, de gerar riqueza nova. Okay? Isso é importantíssimo na vida da empresa. Lembram lá no início, né, que uma empresa é criada com o propósito de gerar, de produzir riqueza. E aí, como é que nós vamos saber se a empresa está realmente gerando riqueza e da forma esperada, da forma favorável? Vamos fazer análise econômica, vamos usar índices de rentabilidade. Então, aqui vem essa palavra, rentabilidade, que ela é bastante usada, por exemplo, no mercado financeiro, né, no mundo bancário. A rentabilidade diz respeito ao retorno de rendimentos, de aumentos da riqueza, né? E na contabilidade gerencial nós encontramos esses índices aqui: rentabilidade do patrimônio líquido, margem operacional de lucro, margem líquida de lucro, rotação do ativo, rentabilidade dos investimentos. Aí uma característica desses índices, como nós mencionamos, né, que eles medem a variação da riqueza. Então, nós temos essas características, que aqui já está falando do RPL, rentabilidade do patrimônio líquido. Nós vamos precisar ver nas demonstrações contábeis onde aparece aumento de riqueza, geração de riqueza. E vamos precisar ver alguns elementos patrimoniais relacionados com essa variação de riqueza. Daí surgiram os índices como eles são. Ok? Nós temos aqui, né, uma pergunta, né, da nossa colega, se os índices de liquidez são feitos só anualmente. Não, como é uma ferramenta, né, de gestão, de análise, ela pode ser feita a qualquer momento em que seja necessário. E o período anual, ele é muito usado porque, geralmente, é no período de um ano que a empresa fecha as suas demonstrações contábeis, né? Todo ano a empresa elabora aquelas demonstrações, como tem lá no artigo 176 da Lei das SA, que nós vimos, mas nada impede que, por uma necessidade, a empresa feche demonstrativos mensais ou de outra periodicidade e faça os cálculos conforme essa necessidade, tá? Em geral, nós vamos encontrar, é muito comum encontrar nos livros, no material, as análises sendo feitas em período anual, porque é quando as empresas elaboram as demonstrações. Mas
não é obrigatório isso, até porque a análise, a contabilidade gerencial, ela é usada internamente. Então, a empresa tem liberdade de estabelecer, conforme sua necessidade, os critérios para trabalhar, ok? Se tiver respondido, pode dar um ok. Se tiver faltando alguma coisa, vocês podem perguntar, tá? Especialmente a colega que fez a pergunta. E aqui uma observação, né? O colega mencionando, para calcular os índices é necessário ter o balanço fechado, normalmente anual. Nada impede que uma empresa que tenha o processo todo informatizado, que faça mensal. Isso, é isso mesmo, né? Como eu mencionei. Vai depender da necessidade da empresa e das informações que ela tenha disponível, né? Não fechou o balanço, mas a empresa quer, por exemplo, imagine que você é o responsável por uma área de controladoria da empresa, né, por exemplo. Aí você vai participar de uma reunião com a alta diretoria para explicar como está a perspectiva de andamento da parte financeira da empresa. E aí estamos aí há meses para fechar o balanço. Você vai pegar os balanços já fechados, mas você vai pegar informações, pode ser que você pegue informações dos meses que temos até aqui, faça projeções ou faça análises proporcionais para mostrar para a diretoria aquilo que há de mais atual, né? Para que eles tenham um solo firme para pisar em termos de informação necessária para decidir, ok? Então, tudo vai depender realmente disso, né? Da necessidade, da importância e do trato interno das informações contábeis. Tudo bem? Se alguém tiver qualquer dúvida aí para complementar, quiser acrescentar, pode se manifestar. Estamos aí com essa abertura. Bom, aqui nós vamos ver essa capacidade, esse retorno da empresa. Lembram que nós comentamos quem são os interessados na informação contábil e que o principal deles foi dito que é o investidor. E o investidor, ele coloca o seu dinheiro lá, ele quer saber se ele vai ter o retorno. Esses índices de rentabilidade vão medir isso, o retorno. Para o investidor, é um dos principais índices, porque para ele é feita uma comparação com outras opções de aplicações, certo? Ele vai pensar, eu coloquei meu dinheiro nessa empresa, eu podia ter comprado tais títulos, eu podia ter investido em tais fundos, eles renderam 10% ao ano, 12% ao ano. Quanto foi que essa empresa aqui, esse investimento nessa empresa me rendeu? É esse tipo de informação que é possível avaliar aqui, né? Quais são esses índices? Rentabilidade do patrimônio líquido. Ele vai usar a informação vinda lá do balanço patrimonial e da demonstração do resultado. Tem uma fórmula que é lucro líquido comparado com patrimônio líquido. Veja só, né? Nós vemos lá na DRE que o lucro líquido é quanto a empresa ganhou no final das contas naquele ano. Fez vendas de 1 milhão, mas teve uma série de gastos, de custos, de despesas, teve que pagar isso, aquilo outro. Vai apurar quanto foi que ficou no final das contas. Ora, esse resultado que foi ganho lá, seja ele quanto for, ele vai ser relacionado agora com a riqueza líquida que já existia na empresa, aquele conjunto de investimento que os sócios fizeram, para eles verem se foi bom ou não, né? E aqui no exercício, para fins aqui de orientação, nós demonstramos o cálculo do ano 1 e deu um valor de um percentual de 11,93. Agora, esse índice é mostrado em percentual, tá? Os de liquidez são mostrados em quociente, aqui é em percentual. Ou seja, o investimento naquela empresa rendeu 11,93 naquele período. Essa é a análise que se faz. Okay? Temos aqui outros índices, né, como margem operacional, e isso já vai seguir a mesma metodologia, tá? Eu tenho aqui, eu acho que a possibilidade de não me deter muito, né, em cada explicação, porque já vai seguir aquela mesma lógica, né, de pegarmos um determinado valor da DRE, um determinado valor do balanço,
montar a fórmula e calcular o índice. Okay? Margem operacional de lucro. Aqui já vai nos dizer, daquela receita vendida, quanto de margem fica na forma de lucro. É bem interessante esse índice, é bem importante, porque quando a empresa se depara com a possibilidade de realizar uma venda, nós podemos ter uma venda de 2 milhões de reais. Quanto essa venda vai trazer de resultado lá no final da apuração? Essa margem aqui de 7,2 já vai nos dar esse norte, né? Se a empresa vai vender 2 milhões, se ela vender 2 milhões, depois de tirar todas as despesas, em média, vai ficar com um lucro de 7,22. 2 milhões, aí faz a conta, né? Vai dar aí uns 140 mil de... Perdoe se eu errar o cálculo, que está sendo feito assim, né? Mas mais ou menos os 140 mil reais seria o lucro final que aquela venda iria acrescentar. Então, vejam que esses índices permitem até antever, permitem atalhar previsões a respeito do impacto de determinadas operações feitas lá na empresa. Tá? E aí temos a margem líquida, que, enquanto a margem operacional relaciona só com o lucro operacional, a margem líquida é com o lucro final. Então, como nós vimos lá na DRE, a DRE apura o lucro em etapas, como se fossem subtotais. Tem o lucro bruto lá em cima, que é o lucro apurado só do confronto de receita de venda e custo de mercadoria. Depois vem o lucro operacional, que só está computando a parte operacional da empresa, receitas e despesas operacionais. Depois vem o lucro não operacional, que inclui resultados que fogem da atividade da empresa, porque a empresa pode ter receitas de operações estranhas às suas atividades. Então, isso aí também vai sendo computado. Então, a diferença desses dois índices é que um só leva em consideração as receitas operacionais e o outro é o resultado final, certo? De todo modo, os dois têm a mesma aplicação. Então, nesse nosso exemplo, deu 3,11. Esse já é o último resultado, o resultado final. A empresa pode projetar lucros a partir da ideia de quanto seriam receitas. Ok? Aqui, outros índices, eu vou passando para nós consolidarmos que é tudo dentro dessa metodologia. Né? Aqui nós vamos ter prazos médios relativos à atividade da empresa. Nós mencionamos, né, que a contabilidade gerencial usa informações contábeis e faz análises de situação financeira, situação econômica e de prazos ocorridos nas operações da empresa. Então, aqui nós vamos ter prazos médios. Prazo médio de compras, prazo médio de estoques, prazo médio de recebimento, ciclo operacional e ciclo financeiro. Então, o que é um prazo médio de compras? É o prazo que a empresa vem obtendo de seus fornecedores, em média, durante o período. Então, claro que vamos considerar um ano, por exemplo. Há uma liberdade, né? A empresa pode medir esse prazo no período que ela quiser, de acordo com a sua necessidade. Mas vamos considerar um ano, que é um período aí razoável. Durante o ano, a empresa realiza muitas compras. Algumas são à vista, outras são a prazo. E nas compras a prazo, pode ser que, num determinado momento, com um determinado fornecedor, ela só consiga 15 dias de prazo para pagar. Com outro, ela consegue 20, com outro, consegue 30, com outro, consegue mais. E assim realiza uma série de operações. Aqui, a contabilidade gerencial vai pegar essas informações e vai tirar uma média. Okay? Vai criar um índice, vai calcular um índice, um prazo médio, que vai nos dizer, em média, quanto tempo a empresa teve de prazo para pagar. Olha a definição. Mostra o prazo que a empresa vem obtendo de seus fornecedores, em média, durante o período. Ok? Então, a nossa empresa, ela ganhou dos seus fornecedores que prazo, em média, para pagar as suas contas. Aí é importante essa análise, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista
da atividade pelo seguinte: sempre que uma empresa consegue algum prazo com o fornecedor, ela dispõe de um tempo até ter a obrigação de fazer o pagamento, né? Então, ela consegue ter a mercadoria hoje, e conforme o prazo dado, ela tem esse período em que pode usar aquela mercadoria. Se ela conseguir vender rapidamente, aí já entra um outro medidor, que é o giro do estoque. Quanto tempo a empresa leva para vender? Aqui é o tempo que ela leva para pagar a dívida pela compra da mercadoria. Então, se ela tem um prazo maior, ela tem uma margem aí em que ela não é obrigada a ter o recurso para pagar. Então, ela pode conseguir vender a mercadoria, pode conseguir receber de outros valores até completar o prazo e pagar a obrigação. Okay? Então, isso impacta no caixa da empresa, impacta na movimentação de recursos de um modo geral. Okay? Então, aqui nós temos o índice, né, o cálculo, pegamos o valor de fornecedores. Onde é que encontramos o valor de fornecedores? É lá no balanço, no passivo. Montante de compras. Em que demonstração nós encontramos o montante de compras? Compras não está expresso nas demonstrações. Nós vamos ter que calcular compras usando aquela fórmula do CMV. Quem não tiver conhecimento prévio nesse campo, deve atentar para o seguinte: quando a empresa que compra e vende mercadorias, quando ela vende mercadorias, ela obtém uma receita X pelo valor da venda. Digamos, R$100 mil foi o valor de venda da mercadoria. Aquela mercadoria que ela vendeu por 100 mil, ela comprou anteriormente, comprou por algum valor. Então, vamos supor que a empresa comprou por 60 mil essa mercadoria e vendeu por 100 mil, ok? Comprou por 100 e comprou por 60 e vendeu por 100. Esse 60 é o custo da mercadoria vendida e o 100 é a receita de venda. E aí a empresa faz uma série de compras e vendas ao longo do ano, né? Movimenta muito o estoque de mercadoria. A contabilidade trabalha com essa fórmula aqui para calcular esse custo, já que os estoques circulam muito. É o CMV, custo das mercadorias vendidas. É uma fórmula clássica em contabilidade, né? Estoque inicial mais compras menos estoque final. Então, por meio dessa fórmula, nós vamos encontrar o montante de compras, lá no nosso exercício da página 37, para responder e encontrar esses indicadores da página 19, que são prazo. Quando chegar aqui, na necessidade de ter o valor de compras, nós vamos trabalhar com essa fórmula do CMV, vamos readaptar essa fórmula para que ela fique assim, para que encontre o valor de compras. Tá? Aqui nós temos essa explicação lá na apostila e eu estou aqui esclarecendo também. Se houver alguma dúvida, podem se manifestar agora ou depois, tudo bem. O índice consiste nisso, né? É um prazo médio, ele é expresso em dias. Então, por isso que aparece na fórmula o 360, porque 360 é o número médio de dias, é usado para cálculos comerciais. Em matemática comercial, usa-se muito o 360. Ele decorre de 30 dias por mês vezes 12 meses. Né? O mês médio, 30 dias, sendo 12 meses, 360. E aí transforma em dias. Então, no caso do exercício, nós encontramos 81,95, podemos arredondar para 82 e dizer que, em média, a empresa ganhou 82 dias dos seus fornecedores como prazo para pagar as suas obrigações. Então, provavelmente, a empresa comprou muito a prazo e pediu muito prazo e teve bastante prazo e chegou nessa média. Okay? Aqui nós temos o prazo médio de estoque. Qual foi o prazo anterior que nós estudamos, mencionamos? Foi o prazo médio de compra. É quanto tempo a empresa leva, quantos dias, em média, para pagar as suas compras. Aqui é o prazo médio de estoque. Ele indica quantos dias, em média, a empresa levou para vender a mercadoria que comprou. Então, vamos
descolar da parte financeira. Não é mais dinheiro nem pagamento, é mercadoria, o estoque. O estoque entrou na empresa no dia 1º do mês, e que dia ele saiu, que dia ele foi vendido. É esse prazo de estoque, ou de estocagem, ou de renovação do estoque, ou de venda, é o prazo que nos diz, em média, quantos dias levou para o estoque sair da prateleira da empresa. Então, isso depende do tipo de mercadoria, né? Cada mercadoria pode ter um giro, depende do momento econômico, né? Pode ser que, numa determinada situação, determinado tipo de produto, tenha uma brecada, uma redução na sua circulação. É um exemplo claro, nessa época agora de pandemia, aquelas lojas que ficaram sem poder abrir, com certeza, nesse período, a velocidade, o giro dos seus estoques parou, né? Parou de circular. Uma outra observação, por exemplo, tipos de mercadorias que têm velocidade diferente de circulação. Se nós imaginarmos, por exemplo, o comércio varejista, o mercadinho, a mercearia, ele trabalha com produtos que têm um giro muito grande, né? Todo dia as pessoas compram esses produtos de alimento, de mercearia, como pão, manteiga, açúcar, feijão, arroz. Provavelmente, o estoque que fica na prateleira sai muito rapidamente e vem outro no lugar rapidamente. Agora, quem vende, por exemplo, uma indústria que vende tratores, veículos esportivos, aviões, provavelmente o tempo que leva, a velocidade que leva para vender cada um desses bens é mais longa, né? Demora mais para ser vendido. De todo modo, com essa ferramenta, com essa fórmula, nós calculamos a média de tempo que a empresa leva para fazer a renovação do estoque, okay? Para vender. Então, no nosso exercício, no nosso exemplo, levou em média 45 dias para a empresa vender. Então, passou em média nas prateleiras, no estoque da empresa, 45 dias. Okay? Aqui, um outro prazo é o prazo médio de recebimento. Aqui é o inverso daquele primeiro prazo. No primeiro prazo é quanto tempo, em média, a empresa leva para pagar os seus fornecedores. Aqui é quanto tempo, em média, ela leva para receber dos seus clientes. Ok? Então, são os lados opostos, né? Aqui, de um lado, a empresa pede do seu fornecedor: dê-me mais prazo, pede prazo, estique mais esse prazo. E aqui, do lado do cliente, ela tenta receber o mais rapidamente possível do cliente, né? Então, a empresa tenta conciliar essas duas pontas e aumentar, dentro do possível, o prazo para pagar e encurtar, dentro do possível, o prazo para receber. E como medir, em média, o prazo que levou para receber? Nós vamos relacionar o valor de clientes com o valor de receita bruta. Clientes significa valores a receber, duplicatas a receber, está lá no balanço. E a receita bruta está na demonstração do resultado. Okay? Então, a nossa empresa levou, em média, 60,83 dias, 61 dias, né, para fazer para receber dos clientes. E agora, juntando esses prazos, nós vamos avaliar o ciclo operacional. Ele é um período, né? O ciclo operacional, ele indica o tempo decorrido entre o momento em que a empresa adquire as matérias-primas ou mercadorias e o momento em que recebe o dinheiro relativo às vendas. Então, vamos colocar como primeiro momento desse ciclo a entrada da mercadoria na empresa. Okay? Independente de quando pagou, independentemente da forma de compra. Vamos estabelecer que é no momento em que a mercadoria entra na empresa. Agora, a partir daí, vamos contar quanto tempo leva para a empresa receber o dinheiro da venda dessas mercadorias. Quer dizer, ela vai vender a mercadoria e vai esperar receber o dinheiro. Vai receber logo, se for à vista, e vai receber posteriormente, se for a prazo. Então, esse gráfico aqui permite visualizar, né? Aqui foi a compra. O prazo médio de estoque foi 45 dias. Levou 45 dias para vender.
e o prazo médio para recebimento foi 61 dias. Então, o ciclo operacional vai ser a soma desses dois, vai ser os 106 dias, de quando a empresa compra a mercadoria para quando ela paga, recebe o dinheiro relativo a essa venda. Okay? É quando vê a cor do dinheiro, como se diz. E o ciclo financeiro? O ciclo financeiro é uma outra contagem. É o tempo decorrido entre o pagamento aos fornecedores pelas mercadorias adquiridas e o recebimento pelas vendas efetuadas. Ok? Então, nós vamos agora só pensar em dinheiro, né? Entrada e saída de dinheiro, ou melhor, saída de dinheiro e entrada de dinheiro. Essa saída se refere à compra, ao pagamento das mercadorias que foram compradas. E a entrada de dinheiro decorre do recebimento pelas vendas efetuadas. Então, aquela mercadoria com a qual a empresa trabalha, ela foi comprada e teve que ser paga. Ou pagou à vista, ou pagou depois, mas vamos estabelecer, do momento em que paga, pelas mercadorias, quantos dias leva para receber já pelas vendas daquela mercadoria. Então, isso nos mostra o tempo de administração de recursos, né? É o período em que a empresa necessita ou não de financiamento complementar do seu ciclo operacional. Okay? Porque o ciclo operacional abrange aquelas obrigações relativas à compra de mercadorias, às vendas de mercadorias. Então, é preciso planejar, né, estabelecer aí os cronogramas de entradas e saídas de dinheiro. Então, entre o pagamento e o recebimento. Quantos dias, em média, a empresa está levando? Esse é o ciclo financeiro. Okay? Como ele é calculado? É o prazo médio de estoque, prazo médio de recebimento, somados e subtraído o prazo médio de compra. Ou pode ser também assim, o ciclo operacional menos o prazo médio de compras. Okay? Esse prazo médio de compras é aquele prazo que a empresa ganha com o fornecedor, é aquele prazo que ela leva para fazer o pagamento. Então, veja que quanto maior for esse prazo, menor vai ser o tempo do ciclo financeiro, ele vai se encurtar. Okay? E o prazo médio de recebimento? Quanto menor for o prazo médio de recebimento, mais rapidamente a empresa vai receber o recurso e mais curto vai ser o ciclo financeiro. Então, por exemplo, aqui no nosso exercício, foi 24 dias o ciclo financeiro do primeiro ano. Okay? Aí podemos visualizar na forma desse gráfico, ele é bem didático também. Veja, nós podemos ver aqui em cima o ciclo operacional, né? A empresa, entre o momento que compra e o momento que recebe, tem os 106 dias. Agora, a parte financeira. Ela comprou aqui nesse primeiro dia, mas ela não pagou, né? Passou 45 dias e já vendeu a mercadoria, mas não pagou também, porque ela levou esse tempo aqui para fazer o pagamento. Ok? Ela levou 82 dias para fazer o pagamento. Tá? Então, voltando, ela comprou, com 45 dias vendeu, com 82 dias pagou. E depois fez o recebimento num prazo que dá 106 dias lá da compra. Mas dá para medir esse prazo daqui do pagamento. Como é que nós fazemos? Se nós somarmos, fazemos a fórmula pelos dois métodos. Somarmos o prazo médio de estoque, o prazo médio de recebimento e depois subtrair o de compra, ou se pegarmos o ciclo operacional e subtrairmos o prazo médio de compras, que é esse pedaço aqui. Né? Com isso, nós vamos encontrar essa parcela do tempo que está tracejada aqui, que indica os 24 dias. Então, a empresa leva 24 dias entre o pagamento e o recebimento. E leva 106 dias entre a compra e o recebimento.
Okay? Então, com base nessas informações, a administração da empresa deve planejar, né, e deve administrar o uso dos seus recursos no que diz respeito à compra e venda de mercadorias, à concessão de prazos, à obtenção de prazos para pagamento e para recebimento, porque isso tudo faz parte do conjunto necessário para tomar as decisões, porque pode ser que, ao fazer esses cálculos, o que apareça aí como fratura exposta? Pode aparecer assim, olha, o nosso prazo para pagar está muito curto. Vamos ver se nós conseguimos fornecedores que nos dão mais prazo, ou vamos tentar conseguir com os mesmos fornecedores mais prazo para melhorar o nosso ciclo, porque nós estamos ficando estrangulados, porque o ciclo financeiro está muito curto, né? O ciclo operacional, aí pode ser que apareça que ele está bem, porque a empresa tem um bom tempo entre a compra e o recebimento, mas pode ser que seja visto que também esse prazo está muito curto e que é conveniente fazer o quê? Tentar antecipar o que puder esses recebimentos, né? E a empresa pode tentar incentivar os seus clientes a pagar antecipadamente as suas obrigações, pode dar descontos, pode dar promoções, pode fazer alguma medida para antecipar esses recebimentos, ou pode apertar, ser mais rigorosa na sua política de vendas a crédito, e estabelecer assim, olha, vamos vender a prazo só até X dias, não vamos mais conceder prazos nas vendas para mais tempo. Claro que essas decisões todas dependem não só da vontade da empresa ou do que é interessante do ponto de vista dos números, depende do cenário econômico, depende do cenário lá fora, né? Então, da conjugação desses elementos internos e externos é que vêm essas decisões. E internamente é importante ter essas informações contábeis para adequadas decisões. Ok? Se tiver alguma questão, podem mandar no chat ou no microfone. Capital de giro, nosso próximo tópico que faz parte da sequência, né? O que se chama de capital de giro é o ativo circulante, em princípio, né? Em muitos trabalhos. Sendo que nós encontramos muitos autores que vão ser mais rigorosos e dizer assim, vamos chamar de capital de giro o líquido, a diferença entre ativo circulante e passivo circulante. Então, as duas formas são encontradas, né, na literatura e na aplicação prática. O capital de giro diz respeito a recursos de curto prazo, né? Então, são os bens de curto prazo que estão lá no ativo circulante e são as obrigações que estão lá no passivo circulante. E aí, nessas análises, é feita uma subdivisão. Essa subdivisão não é a divisão da lei das SA, não é a subdivisão para fins legais, para fins de elaboração da demonstração, porque aqui nós não estamos fazendo a contabilidade mercantil, não estamos fazendo a contabilidade financeira, nós estamos abordando a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial não diz respeito à elaboração de demonstrações, à formatação das demonstrações. Esse trabalho é feito lá pela contabilidade financeira. Acaba aí o trabalho da contabilidade financeira, quando as demonstrações são elaboradas. E começa a contabilidade gerencial quando se examinam essas informações. Tá? Então, esses nomes aqui, eles não são da contabilidade financeira, da contabilidade mercantil. Eles são gerenciais, que vai subdividir o ativo circulante em elementos cíclicos e não cíclicos. Então, as aplicações cíclicas são o ativo circulante cíclico, é uma parte, são alguns elementos, não todos, alguns elementos do ativo circulante. E o que está lá no ativo circulante mesmo? São o dinheiro, as disponibilidades, os estoques e valores a receber de curto prazo. O que a técnica classifica como aplicação cíclica ou ativo circulante cíclico são aqueles direitos, aqueles
bens e direitos que têm uma relação intrínseca com a operação da empresa. Então, por exemplo, duplicatas a receber é um direito que surge exclusivamente das vendas da mercadoria. O estoque é o objeto que é vendido na operação da empresa. Adiantamento a fornecedores, olha, é um direito que a empresa obtém quando adianta um valor a um vendedor de mercadoria que a empresa vai vender, de mercadoria que a empresa compra para revender futuramente. Okay? E esse mercadoria em trânsito, importação e custos são só formas provisórias de a contabilidade classificar o pagamento que ela já fez, que a empresa fez, para compra de mercadoria que ainda não chegou fisicamente. Mas aquele pagamento já tem uma vinculação com aquela mercadoria que está para chegar. Okay? Aqui não aparece o caixa, né, o dinheiro. Por quê? Porque dinheiro é um elemento geral da vida da empresa. Ele não é exclusivo, não é intrínseco ao objeto de venda de mercadorias. Ele está presente em toda a atividade da empresa. Então, ele não é uma aplicação cíclica, ele não é ativo circulante cíclico. Ele é classificado como ativo circulante financeiro ou ativo circulante não cíclico. Okay? Já as fontes cíclicas, elas são lá do lado do passivo circulante, mas somente aquelas obrigações que decorrem da movimentação normal da empresa, da movimentação das vendas ou dos serviços que a empresa vende ou presta. Okay? Por isso que se diz aqui que se renovam automaticamente no dia a dia. Eis aqui os exemplos. Fornecedores, lá do lado do ativo a empresa adquire estoque, aumenta o ativo circulante cíclico. E se foi fiada essa compra, fica no passivo circulante o correspondente fornecedores. Também é uma fonte cíclica. Salários a pagar, porque é decorrente da atividade inerente à atividade típica da empresa. Comissões a pagar. As comissões são pagamentos que a empresa faz para que terceiros ajudem a vender mais, né? Pode ser essas comissões podem ser para representantes, para outras empresas, né? Para vendedores da empresa, encargos sociais a recolher, imposto de renda retido na fonte sobre a folha de pagamento, contas a pagar, adiantamento de clientes, impostos a pagar relacionados a vendas, né? O ICMS, o ISS, IPI, PIS, COFINS, etc. Okay? E o que são fontes não cíclicas? Por que aparece fonte aqui? Tá? Só um esclarecimento, caso alguém tenha essa dúvida. Aqui está sendo chamado fonte porque as fontes de recursos ou origens de recursos são discriminadas no passivo, lá do balanço. Tudo que nós visualizarmos no passivo representa fonte de recurso ou origem de recurso. E lá no lado do ativo são aplicações. Então, desde o caixa, banco, estoque, imóveis, móveis, etc., tudo que está no ativo é aplicação de recurso. Okay? Agora, vamos pegar esses conceitos, tá? Esses conceitos de capital de giro, de ativo circulante cíclico e não cíclico, passivo circulante cíclico e não cíclico, e vamos encontrar aqui um valor que é a necessidade de capital de giro, NCG. Como determinar, como calcular essa necessidade de capital de giro? Bom, nós vamos fazer essa fórmula aqui. Ativo circulante cíclico menos passivo circulante cíclico. Okay? Então, isso aqui é feito internamente na empresa, são informações separadas, classificadas apenas internamente. Okay? Não são nomenclaturas da contabilidade formal. Bom, se nós pegarmos ativo circulante cíclico e subtrairmos o passivo circulante cíclico, essa diferença ela vai ser possivelmente necessidade de capital de giro ou não. Mas ela tem inicialmente esse nome, necessidade de capital de giro. Olha esse primeiro quadro aqui. Vamos olhar esse quadro da esquerda. Nós temos um ativo circulante cíclico maior que o passivo circulante cíclico.
E esse quadro verde, que é a diferença, é a necessidade de capital de giro, deu positivo. Aí não vamos, quem não tiver visto previamente esse tema, não vamos estranhar, podemos estranhar, mas vamos esclarecer isso. Que o ativo circulante cíclico está maior que o passivo circulante cíclico, então indica um valor maior de recursos do que de obrigações. Só que vamos lembrar que aqui estão separados os elementos cíclicos, os outros não cíclicos estão fora desse gráfico aqui. Ora, como nós dissemos, lá do lado direito estão as fontes de recursos. É daqui que a empresa vai conseguir recursos para cobrir esses elementos que estão no lado azul, no lado esquerdo. Aqui, nesse caso, o passivo circulante cíclico ele não é suficiente para cobrir todos os ativos circulantes cíclicos. Não é suficiente. Então, significa que a empresa complementou esse restante, essa diferença verde aqui, com recursos de outras fontes, que pode ser do passivo circulante não cíclico e pode ser do passivo não circulante. Mas só sabemos que não foi do passivo circulante cíclico, essa parte verde, foi de outros elementos. Aí acontece o seguinte, essas obrigações aqui do passivo circulante cíclico, ela tem como característica a sua não onerosidade. Elas são obrigações que não têm aumento de juros por causa de juros. Elas surgem desacompanhadas de juros. Claro que elas vão ser submetidas a juros caso sejam pagas com atraso, caso tenha infração a essa pontualidade. Mas, por exemplo, a folha de pagamento que a empresa tem que efetuar é uma obrigação que está aqui dentro do passivo circulante cíclico e que ela não traz despesa financeira para a empresa. Ela não traz a incidência de juros. Faz parte das operações, né, e tudo. Mas é diferente de um empréstimo bancário. Se a empresa precisar obter qualquer valor numa fonte que é empréstimo bancário, ela vai ter que pagar por isso. Okay? Vai ter que remunerar o banco que forneceu o recurso. Agora, as obrigações de impostos, fornecedores, folha de salários, encargos, etc., essas cíclicas, elas não têm essa onerosidade. Então, nessa administração, é interessante que os recursos do giro, do capital de giro aqui do ativo, sejam o mais possível cobertos com fontes que não são onerosas. Daí, seria interessante, quanto maior fosse o passivo circulante cíclico para cobrir as necessidades cíclicas aqui do ativo circulante cíclico, melhor. Porque a empresa estaria usando, como é aqui do outro lado, olha. Aqui do outro lado, as obrigações do passivo circulante cíclico conseguiram cobrir todo o ativo circulante cíclico e ainda sobrou esse quadrado pontilhado, esse tamanho aqui de recurso, isso sobrou para cobrir outros elementos do ativo, seja circulante ou não. Daí até essa informação. Ainda há sobra que poderia até ser usada para aplicação em outros ativos. Ok? Então, olha, a quantidade de recursos não onerosos, que são os cíclicos, cobriu toda a aplicação cíclica e ainda sobrou para cobrir outros ativos. Aqui do outro lado é o inverso. A necessidade de cobertura dos ativos cíclicos não foi totalmente suprida pelas fontes não onerosas. Aí a empresa ainda teve que buscar em outras fontes recursos para cobrir o giro. Ou seja, esse quadrado verde aqui, que dá positivo na conta, na fórmula ele dá positivo, mas ele indica que a empresa precisou recorrer a fontes de financiamento, que pode ser empréstimos, que são onerosos, que ela vai ter que pagar juros por isso.
Então, a necessidade de capital de giro, ela existe quando essa conta aqui, essa equação, resulta um valor positivo. Parece um paradoxo, parece uma coisa invertida, né? Mas é por causa dessa lógica, né? De que vai existir a necessidade de capital de giro quando houver necessidade de buscar recursos onerosos para cobrir o giro, porque os recursos não onerosos, as fontes não onerosas, não foram suficientes para isso. Okay? Bom, nós concluímos aqui a parte das orientações, porque nós estamos trabalhando com a tutoria, né? A orientação a vocês. Então, nós pedimos que o estudo cotidiano seja feito lá na plataforma com os materiais e que esses momentos aqui da teleconferência, da videoconferência, nós façamos as orientações, né, de conceitos que nós identificamos e consideramos que possam vir a trazer dúvidas quando vocês estiverem estudando com a tranquilidade da trajetória cotidiana, né? E aí apresentamos aqui esses conceitos, esses esclarecimentos com essa necessidade, ok? E solicitamos isso, né? Que dediquem um tempo, que vocês estabeleçam uma rotina, né? Um planejamento de estudar com regularidade a matéria e trazendo as dúvidas para serem esclarecidas, ok? Bom, com isso nós concluímos a nossa apresentação, tá? Deixo aqui em aberto se alguém quiser se manifestar e a nossa pedagoga também, se quiser nos esclarecer algum outro ponto, que em seguida, de nossa parte, já podemos encerrar o evento. Acho que Ok? não Então, havendo dúvidas, professor, a gente pode finalizar. Caso você queira deixar ok. algum Tá comentário. bom. Tudo bem? Bom, eu queria agradecer a todos vocês, tá? Vocês, a Brenda, nossa pedagoga, os participantes, os alunos, estamos à disposição e bons estudos a todos. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite.